Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Começando com o livro Mantras de Vida de Loester. Tenho equilíbrio em todas as minhas emoções e vejo que elas são portas de luz que se abrem para a vida maior. Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação, é a pergunta 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Dada a sua constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Assim, ele tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Esperamos que isso vá mudando. O nosso organismo também, né? Vamos nos depurando. No livro Obras Póstumas, a gente está no capítulo Os Desertores. E Allan Kardec está aqui falando sobre o início do Espiritismo, que ele fez nascer e passou por alguns maus bocados entre os espíritas, né? E ele está relatando isso aqui. Então ele falou, a gente leu da última vez, sobre os que se mascaram e suscitam a desafeição nos centros, com o veneno da calúnia, o facho da discórdia. E aí continua. Outros ainda são mais habilidosos, pregando a união, semeiam a separação. Destramente levantam questões irritantes e ferinas, despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos, deleitar-se-iam vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais que suprem com a abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, ou seja, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Tem esta um cunho sui generis, exterioriza-se por matizes muitas vezes mais fáceis de ser compreendidas do que definidas. É sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo regulou, sem que a falsidade chegue nunca a simulá-la completamente, visto não lhe ser possível mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta de si. Ela, a sinceridade,
considera erro dar troco à baixa e servil lisonja, que somente seduz as almas orgulhosas, lisonja por meio da qual, precisamente, a falsidade se trai com as almas elevadas. Jamais pode o gelo imitar o calor. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, aí então ainda depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina não triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originárias do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções na lídima acepção do termo, visto como aquele que desertasse por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Pode-se dar que a coragem e a perseverança fraquejem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma pré-eminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão. Ao ser abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento. Ao querer viver para si e não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Sem dúvida, os que assim procedem podem ser crentes, mas sem contestação são crentes egoístas, nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. As suas almas custa o desprenderem-se da matéria, fazem nominalmente número, porém não há como contar com eles. E assim terminamos com o livro Trovadores do Além, as trovinhas. A primeira é de Lopes Filho. Para quem serve trabalho, no esforço em que aprimora, calúnia não atrapalha, elogio não melhora. De Teles de Meireles. Luminosa realidade que pesa aí quanto aqui. Quem quer agradar a todos, só quer agradar a si. E de Plínio Pereira Ribeiro. Dois corações que se amam têm desses elos fatais. Se presença prende muito, separação prende mais.